Nós começamos o culto lendo um texto de Apocalipse. Eu não vou pregar sobre esse texto. Logicamente, o que nós lemos, ele vai respaldar também um pouco da palavra que o Senhor colocou no meu coração. Mas a mensagem que nós temos para essa noite tem como título: Tempo de crescer em Deus. E tempo de crescer em Deus é todo o tempo. Nós vamos ver aqui alguns relatos e algumas histórias de personagens bíblicos que precisaram ter algumas experiências marcantes com Deus. Algumas histórias e alguns relatos que fizeram com que a sua vida servisse de referência para nós, para os dias de hoje. O texto que nós estaremos trabalhando nessa noite encontra-se em Hebreus, no capítulo 5, se você puder abrir a sua Bíblia, Hebreus capítulo 5. A partir do versículo 13. Pastor Sérgio não está presente hoje, ele foi pregar na igreja Ceifa de Banquete e pediu para que nós estivéssemos aqui auxiliando na realização desse culto. Bom, Hebreus capítulo 5, versículos 13 e 14, na verdade, diz o seguinte: Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, em algumas versões diz menino. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O texto, queridos, ele nos chama a atenção para uma coisa assim, bastante trivial na vida de qualquer ser humano, porque quando nós nascemos, somos alimentados com leite, e o autor aos Hebreus, ele faz essa comparação porque uma criança, um menino, um bebê, ele se alimenta de leite, mas à medida que ele começa a crescer, começa a receber alimentos sólidos. Nós, tais como crianças recebidas no reino de Deus, nascidos de novo, começando uma nova carreira, começando um novo tempo, uma nova existência, nós então precisamos sim, de verdade, conhecer os rudimentos da palavra, através desse leite, dessa palavra inicial, dessa palavra que nos mostra os preceitos divinos, que nos mostra a forma como nós devemos proceder como cristãos, a forma como nós devemos proceder como crentes e como gente nessa sociedade. Porque nós saímos de um mundo e não, às vezes, compreendemos essa saída de um mundo e entrando para um outro mundo. Nós não compreendemos muitas vezes, ou levamos um certo tempo para compreender, que nós saímos de um mundo de trevas e entramos para um mundo de luz e, portanto, precisamos ter novas regras, precisamos ter conhecimento de novas regras. Mas aqui, o autor aos Hebreus, ele está falando a respeito de nós, que já passamos por aquela fase e que não é mais tempo disso, porque é tempo de crescer, é tempo de amadurecer, é tempo de darmos frutos, e nós precisamos então começar a dar frutos. Nós precisamos viver uma vida próspera, uma vida abundante, uma vida da qual as pessoas que nos cercam possam desfrutar de alguma maneira daquilo que nós experimentamos e vivenciamos. A questão é que quando se fala de prosperidade na igreja, o primeiro pensamento é
finanças, e nós não estamos falando de finanças. Na verdade, nós estamos falando de algo que vai muito além, de algo que é muito mais importante. O Senhor Jesus deixou um texto, mas muito claro, a respeito das riquezas, dizendo para que nós não ajuntássemos tesouros na terra, mas que ajuntássemos tesouros nos céus. Ele estava falando a respeito de obras, a respeito de conhecimento, a respeito de um entendimento, a respeito de um envolvimento com a vida em Deus. Isso é prosperidade. Isso sim é prosperidade. Se nós quisermos falar de prosperidade, nós temos que falar sobre isso. Precisamos falar sobre isso, porque ganhar dinheiro, ter riquezas, é bom, claro. Você poder passear, poder comprar um carro novo, poder comprar uma casa nova, poder comprar uma mobília nova, tudo isso é bom, mas não se compara com as coisas que a palavra de Deus reservou para nós. Não se comparam. Então, queridos, muitas vezes, o homem, o ser humano, ele tenta esconder essa realidade do projeto de Deus para a sua própria existência. Muitas vezes o ser humano, ele não consegue olhar para as realidades do que Deus pode fazer e daquilo que é o projeto de Deus. Por quê? Porque está acomodado numa zona de conforto, porque está vivendo uma vida assim satisfatória, porque está desfrutando de alguns benefícios que essa vida pode oferecer, e com isso acaba deixando de lado algumas coisas que são triviais, que são fundamentais para a sua própria vida e, de novo, para aquelas pessoas que te rodeiam. Queridos, alguns dias atrás eu ministrei a palavra aqui e citei uma passagem, uma frase de um pregador que faleceu algum tempo atrás, Miles Monroe, que ele disse: tragédia não é a morte, tragédia é viver uma vida sem propósito. E essa frase marcou na minha mente, ela marcou no meu coração, porque nós não podemos viver uma vida sem propósito. E ele não estava dizendo de propósito de conseguir as suas conquistas materiais, não, ele estava falando a respeito de propósitos de uma vida que valha a pena. Quando nós entramos nesse reino, quando nós adentramos a um reino espiritual, quando nós conhecemos o reino de Deus, as possibilidades, elas são muito grandes, elas são imensas, elas são surpreendentes. Se nós voltarmos lá no Jardim do Éden, onde tudo começou, e nós começarmos a pensar na vida de Adão e de Eva naquele lugar, uma vida sem problemas, uma vida sem provocações, uma vida sem crises, uma vida com, sabe assim, com tudo de direito que eles tinham. Deus deu a Adão a incumbência de dar nome a todas as criaturas. Imaginem isso, dar nome a todas as criaturas. E aquele homem deu nome a todas as criaturas. Então havia ali uma inteligência, havia ali alguma coisa sobrenatural, alguma coisa muito maior do que tudo que nós conhecemos. Havia naquele ambiente uma possibilidade de paz, de alegria que não tinha como se contar, imensuráveis. Mas aconteceu um episódio que marcou a nossa história, que marcou a nossa vida para sempre. Aconteceu um episódio que nos fez perder muito do que nós poderíamos ter, nos fez perder a santidade e um relacionamento perfeito com Deus. E por causa disso,
E alguém poderia perguntar, mas se não tinha crise, se não tinha provocações, se não tinha brigas, se não tinham problemas, se tudo era bom, por que o homem pecou? Apenas porque Deus lhe deu o direito de escolha. Apenas porque Deus queria que o homem escolhesse por si só o estar com ele ou estar sem ele. E foi por essa razão que o homem pecou, porque havia um dispositivo, havia ali no centro do jardim uma árvore da qual disse Deus para que eles não comessem daquele fruto, e circunstâncias de uma conversa muito bem elaborada, muito bem costurada, por aquela serpente, fez com que o foco fosse mudado. Entendem? Eles já não conseguiam mais ver o bem de todas as coisas que estavam naquele jardim, que lhes havia sido liberadas, mas os seus olhos agora se voltavam só para aquele fruto, somente para aquela árvore, somente para comer daquela árvore e experimentar uma coisa que Deus disse que eles não comessem. Muito bem. Mais à frente, nós encontramos o profeta Isaías numa outra situação, vivendo um outro tempo. A palavra de Deus diz, em Isaías, no capítulo 6, e eu vou ler esse texto, porque esse texto ele é muito forte. Isaías estava diante de uma situação também inusitada. Ele era um profeta, ele trabalhava no tempo desse rei Uzias. E aí o texto começa dizendo assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar, com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. E depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? E disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Queridos, ao se deparar com a realidade maior a respeito de Deus, Isaías reconhece o seu estado pecaminoso. Será que nós podemos imaginar um profeta dessa qualidade, desse naipe, desse envolvimento com a obra, quando ele se depara com o Deus a quem ele serve, quando ele está frente a frente com o Deus a quem ele representa? Então ele começa agora a reconhecer o seu estado pecaminoso. E não só reconhece o seu estado pecaminoso, e não somente por demagogia ou por qualquer tipo de forçação de barra, ele assume a sua posição, e essa posição ela é reafirmada quando o anjo pega naquela brasa, toca nos seus lábios e diz: a sua iniquidade foi retirada.
Queridos, eu sei o quanto nós lutamos para ser cristãos, o quanto nós lutamos para manter uma vida de santidade, o quanto nós entendemos e conhecemos a respeito da necessidade de nos posicionarmos e de nos portarmos como verdadeiros cristãos. Mas a verdade, a realidade é outra. Nós pecamos continuamente, dependemos do sangue de Cristo continuamente, dependemos continuamente de arrependimento pelos pecados que cometemos e nos prostrarmos diante do Senhor, pedindo que Ele nos lave, que nos purifique. Essa é uma realidade. Mas, quando nós passamos por um texto como esse, nós percebemos que algumas coisas importantes geraram uma vida ou uma sobrevida espiritual a esse servo de Deus. E é disso que nós estamos tentando trazer nessa noite, a respeito da necessidade que nós temos de crescer em Deus. É tempo de crescer em Deus. O texto que Isaías cita, ele diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E aí, uma coisa precisa chamar a nossa atenção, porque o rei Uzias era um rei de referência. Esse homem começou a reinar aos 16 anos de idade e reinou por 52 anos nessa terra. O rei Uzias era um homem de uma engenhosidade tremenda. Dizem os historiadores que ele construiu armas que lançavam pedras gigantescas e lanças. Ou seja, era um homem de uma grande capacidade, de uma grande formação militar. Ele tinha um grande exército, fez grandes obras e, como diz o texto, ele andou nos caminhos do Senhor, diferente de muitos reis que passaram por aquela terra. Mas também, se a gente olhar agora para Adão e Eva, estavam nos caminhos do Senhor, tinham tudo em suas mãos. Se nós olharmos para os discípulos de Jesus, que caminharam com o Senhor, que viram o Senhor fazendo milagres, que se privaram de uma série de coisas que eles faziam e se determinaram a caminhar com o Senhor por alguns anos nessa terra, nós encontramos na vida de cada um desses elementos situações em que, estando em santidade, estando com a santidade, estando em Deus, estando num reino de salvação, num reino de privação das coisas materiais, todos eles demonstraram suas fraquezas. E essa é uma realidade que se passa com a nossa vida. Nós temos as nossas fraquezas, nós temos as nossas dificuldades. Não é fácil ser crente. Muitas vezes nós ouvimos algumas pregações que pregam uma coisa mais ou menos: venha para o Senhor Jesus e todos os seus problemas estão acabados. Você não terá mais problemas. E a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então as aflições, elas estão inseridas, elas fazem parte, elas estão na nossa vida, na nossa história, no nosso cotidiano. As provações, elas virão. E o apóstolo Paulo fala também para que nós nos gloriássemos nas tribulações, por causa do resultado que ela produz, a experiência, a perseverança, a esperança, enfim.
Mas quando nós olhamos então para esses personagens, e nós podemos chegar, por exemplo, diante de Pedro, que num dado momento, ele diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Jesus pergunta: mas e vocês o que dizem que eu sou? Porque Jesus havia perguntado para eles: o que dizem os homens lá fora que eu sou? Há uns dizem que é Elias, profeta, não sei o que e tal. Aí ele diz: mas e vocês? E Pedro naquela hora diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Mas esse Pedro que diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, foi o Pedro que negou Jesus 3 vezes. Foi o Pedro que cometeu alguns erros e algumas atrocidades. O Pedro, junto com todos aqueles outros discípulos, abriram mão de Jesus quando ele foi preso, porque eles ficaram atônitos, atordoados, porque o seu mestre, a sua referência, o seu Senhor, aquele que dizia ser dono de todo o poder, estava preso, amarrado, escorraçado pelos oficiais, estava apanhando. E Pedro e os discípulos partiram. No caso de Isaías, ele diz o seguinte: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. E parece que aqui ele está nos contando uma história muito interessante, porque aquele rei que era referência, embora no final da sua vida, já depois de tanta glória, depois de tantas conquistas, falando do rei Uzias, depois de tanta fama, aquele homem também debandou, aquele homem também cometeu atrocidades. Diz a palavra que num dado momento, aquele rei decidiu, por conta própria, oferecer o culto a Deus, que não cabia a ele. Ele começou então a querer fazer algo que não lhe era devido, e os sacerdotes então pularam e disseram: você não pode. E houve aquela contenda, e diz a palavra que aquele homem saiu dali com lepra, porque ousou fazer aquilo que não deveria fazer. Mas isso não importa no contexto daquilo que nós estamos colocando. Isaías, na referência daquele homem, que era um grande rei, ele agora perdendo esse rei, diz a palavra: eu vi o Senhor. Parece que aquela expectativa, aquela confiança, aquela certeza que ele tinha de estar num reino próspero, em um reino abençoado por Deus, em um reino aonde o rei reinava, guerreava e ganhava, e onde ele profetizava e fazia a obra de Deus. Agora esse homem diz: os meus olhos viram o rei. Esse homem agora diz que estava tendo um encontro com Deus. Talvez a gente ainda não tenha parado para pensar a respeito de algumas coisas que nos prendem nesse reino natural. Talvez os nossos olhos estejam ainda muito voltados para as coisas naturais. Como eu disse, se você olhar para Adão e Eva, se você olhar para Isaías, se você olhar para os apóstolos, os discípulos de Jesus, talvez você possa encontrar pessoas ainda envolvidas com uma vida, com um cotidiano natural, com um cotidiano de coisas naturais, de coisas práticas, de coisas do dia a dia. E talvez a sua vida seja uma vida de experimentar as coisas do dia a dia. Eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que levantar cedo para trabalhar, para colocar o pão dentro de casa, eu tenho que cuidar dos filhos, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo outro. E talvez o nosso rei Uzias ainda esteja muito forte, ainda esteja muito vivo. Talvez o nosso rei Uzias, que nos liga a esse mundo natural, que nos dá segurança nesse mundo natural, talvez ele ainda esteja vivo. Talvez ainda hajam coisas naturais que nos prendam de tal maneira que não nos sobre tempo para vermos o rei,
para entendermos o reino natural, para adentrarmos ao reino de Deus. É tempo de crescer em Deus, queridos. É tempo de pararmos de tomar o leitinho materno e começarmos a comer alimentos sólidos, alimentos que nos façam crescer, que nos façam dar frutos, que nos façam amadurecer, que nos façam, deixar um legado por onde quer que nós passemos. Um alimento que nos faça contar uma história, que nos faça montar uma história, que nos faça escrever a nossa história. Eu penso que é tempo disso. É tempo de nós crescermos em Deus. É tempo de nós começarmos a ser conselheiros e não aconselhados. É tempo de nós sermos pregadores e não apenas observadores. É tempo de nós fazermos a obra de Deus e não mais de sermos alvos da obra de Deus. Uma das coisas que acontece quando Isaías tem essa experiência forte com Deus, é ele confessar o seu pecado. Talvez seja tempo de nós começarmos a olhar para dentro de nós, olharmos para a nossa realidade, olharmos para a nossa história, percebermos quem nós somos, o que nós fazemos, por onde andamos, aonde está preso, aonde está fixado o nosso olhar, a nossa mente, o nosso coração. Quais são os nossos verdadeiros alvos, os nossos propósitos? Porque, como diz Miles Monroe, tragédia não é morrer, mas é viver uma vida sem propósito. Nós precisamos ter propósito na nossa vida, precisamos ter propósitos na nossa existência, e propósitos dignos, propósitos que nós possamos deixar legado, que nós possamos deixar história, que as pessoas possam se lembrar de nós como alguém que passou por essa terra e fez grandes coisas. Isaías, então, quando ele reconhece agora a sua debilidade, a sua fraqueza, e ele começa a dizer: mas quem sou eu? Ai de mim, porque eu vou morrer, porque os meus olhos viram o rei, porque eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus lábios são impuros. Podemos imaginar um profeta de lábios impuros? Podemos imaginar crentes de lábios impuros? Qual é a realidade da nossa vida, queridos? Quem nós somos? O que é que nós verdadeiramente nós somos diante de Deus? Qual é o nosso comportamento? Quais são as nossas reações? Como é que nós reagimos quando as crises, quando os problemas, quando as lutas, quando as provocações, elas vêm sobre as nossas vidas? Como é que nós reagimos quando as sutilezas do diabo, que foram usadas lá no Éden, elas são lançadas contra nós? Como é que nós nos posicionamos? Então, é tempo de nós acordarmos para a realidade de Deus, para o que Deus espera de nós. Não dá para a gente continuar vivendo uma vida que não produz, que não dá frutos, que depende continuamente da intercessão dos irmãos, que depende continuamente do gabinete pastoral, que depende continuamente de um socorro espiritual, porque é tempo de nós nos tornarmos socorristas espirituais, entende? É tempo disso, queridos. Aqueles homens que estavam com Jesus, que caminharam com Jesus, experimentaram coisas tremendas, viram coisas tremendas, mas quando Jesus foi preso, eles debandaram. Depois Jesus volta, após a ressurreição, começa a caminhar com eles de novo, e eles começam a ver novas coisas, eles começam a ver coisas diferentes, eles começam a abrir os olhos espirituais, eles começam a ver o rei.
eles começam a experimentar uma vida diferente. E Jesus, pouco antes de subir, começa a dizer para eles: olha, permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder. E eles fizeram isso, e eles entenderam isso, e eles compreenderam a ordem, e se posicionaram, e se colocaram à disposição, para que o Espírito Santo viesse sobre a vida deles. Lá no livro de Atos, no capítulo 2, a palavra de Deus diz que eles estavam reunidos, e eram cerca de 120 pessoas, quando veio sobre eles um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu aquele lugar, e línguas repartidas como que de fogo foram lançadas sobre eles, e cada um falava em outras línguas. Enfim, um poder veio sobre eles. E olhem o que acontece. A quem compreendeu, para quem entendeu, para quem compreendeu esse chamado, agora eles começam a experimentar uma ousadia que nunca tiveram antes. Eles começam agora a debater contra aqueles que se levantaram o tempo inteiro contra eles, os religiosos. E agora Pedro se levanta diante de uma multidão, um Pedro diferente, um Pedro transformado, um Pedro que cresceu em Deus, um Pedro que abriu mão dos rudimentos, das formalidades do mundo, que abriu mão da religiosidade, que abriu mão da segurança que ele pudesse ter nas coisas naturais, e já não se importando mais com qualquer coisa que pudesse acontecer a esse corpo físico, ele começa então a exaltar o Senhor e declarar quem verdadeiramente era Deus, quem verdadeiramente era Jesus. E ele começa a desafiar aqueles homens. E aí, o legado dele começa a se formar. Aí, a história de Pedro começa a ser escrita. E aí, ele começa a fazer a grande obra, porque multidões começaram a se converter, porque muitas e muitas e muitas vidas chegaram para o reino. E aqueles homens mudaram a história da humanidade, porque eles cresceram em Deus. E essa é a nossa pregação dessa noite. Essa é a mensagem que o Senhor colocou no nosso coração nessa noite. Que nós possamos crescer em Deus e escrever a nossa história e deixar o nosso legado. Ao confessar o seu estado, Isaías foi tocado por Deus. A palavra de Deus diz que o serafim voou em sua direção, trazendo a brasa viva que o purificou. Ele teve a sua experiência física com uma conotação espiritual. Muitas vezes, quando nós falamos e quando nós ouvimos determinadas mensagens, a impressão que nós temos é que nós precisamos sair desse corpo e viver um tempo completamente distinto, vivermos numa dimensão espiritual completamente distinta dessa, mas isso não é verdade. Nós não saímos desse corpo, nós não saímos dessa vida física, nós não deixamos de experimentar as coisas naturais. A verdade é que nesse tempo, as coisas espirituais, elas se manifestam na nossa vida natural. As coisas espirituais, elas se processam no nosso mundo natural, e nós começamos então a experimentar coisas tremendas no ambiente espiritual. Agora, queridos, é buscando que se recebe. Como diz a palavra do Senhor, batei, batei e abrir-se-vos-á. Nós precisamos buscar, nós precisamos querer, nós precisamos desejar, nós precisamos entender que não basta, não é só nós aceitarmos o Senhor Jesus e termos recebido essa salvação, porque a palavra de Deus diz que se nós crermos e nós confessarmos o Senhor, nós seremos salvos. Essa é a palavra que diz. Ou seja,
Se nós cremos e o recebemos, nós somos justificados, sim, amém, glória a Deus, mas tem algo mais para ser feito. Nós precisamos crescer, nós precisamos passar desse processo da justificação e entrar por um processo de regeneração e santificação, porque a Bíblia também diz que sem santificação ninguém verá a Deus. O profeta Isaías, ele estava então passando por essa experiência, começando a viver uma nova experiência, e ele agora estava experimentando um poder muito superior a tudo aquilo que ele havia experimentado antes. Ele agora estava vendo com os seus olhos o trono de Deus. Ele viu quando os umbrais daquele templo se tremeram, quando todo o local se encheu da fumaça por causa da glória de Deus. É tempo de nós buscarmos esse conhecimento, esse entendimento, essa glória de Deus para as nossas vidas. É tempo de nós desejarmos experimentar algo que vá além, algo que nos faça diferentes, algo que nos faça produzir mais. Eu creio, queridos, que se nós observamos os exemplos bíblicos, tudo que se passou, que se processou na vida de cada um desses personagens bíblicos, a transformação, ninguém foi transformado apenas para ser crente, nenhuma história que foi contada apenas porque alguém se converteu e foi salvo, não, a história é contada de pessoas que receberam alguma coisa e fizeram alguma coisa com aquilo que receberam. Alguns pequenos personagens com passagens muito breves, com pequenas citações a respeito dos seus nomes, fizeram grandes coisas. É tempo de nós crescermos em Deus, queridos. É tempo de nós crescermos em Deus. É tempo de nós produzirmos mais para o Senhor. Eu penso que nós precisamos começar a olhar para essas coisas naturais que nos prendem a esse mundo físico, que nos dão estabilidade nesse mundo físico, e entender que nós precisamos encontrar uma estabilidade no mundo espiritual. Nós precisamos nos fortalecer em Deus. Creio que todos nós sabemos, eu sei que todos nós sabemos, que vivemos um tempo muito difícil, que vivemos um tempo de uma individualidade muito grande, um tempo em que o nosso tempo está muito tomado com coisas e afazeres que nos distraem. Mas eu gostaria de incentivar a cada um de nós nessa noite, para buscarmos coisas mais fortes em Deus, alimentos mais sólidos, experiências mais fortes. Se entregue, se coloque, se ponha à disposição, se deixe ser usado. A palavra de Deus diz assim: não será aqui o vosso descanso. E às vezes nós estamos tão cansados, tão esgotados com o nosso dia a dia, que ir ao culto é duro, é difícil, e às vezes nós só vamos ao culto porque se não formos acabamos desviando, e isso ninguém quer. Mas a proposta é, queridos, coloque a mão no arado, faça a sua parte, e você vai ver como a sua vida vai mudar, como a sua história vai mudar. O texto que nós lemos no início, em Apocalipse, diz assim: felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Esse texto de Apocalipse, ele é muito forte,
porque ele diz: de fora ficarão os cães, os idólatras, e começa a relacionar uma série de pecados com os quais o homem não vai ver Deus, com os quais o homem não pode se achegar a Deus. Mas aqui, esse texto, esse versículo, está falando para nós: felizes os que lavam as suas vestes e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. E finalizando, o profeta Isaías, depois de toda aquela experiência, ele apenas ouve uma voz que diz: então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? E quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Entende, queridos? O chamado do Senhor, para que possamos ter experiências com Ele, é para que o resultado possa ser dessa natureza, para que você possa responder, para que nós possamos responder: eis-me aqui, envia-me a mim. Que o Senhor Jesus, através do seu Espírito Santo, Ele possa falar mais forte aos nossos corações nessa noite. Amém, queridos? Você pode se colocar de pé, por favor?